Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É muito bom voltarmos ao estudo do Espírito da Letra. O Espírito da Letra que faz a gente entender as leis do universo, que nos ajuda a compreensão do porquê estamos na Terra, como nos relacionamos com a imortalidade, como somos espíritos indestrutíveis mesmo que o corpo pereça. Que legal! Você já pensou quantas experiências ficaram na sua memória de coisas de muito tempo atrás e você não pensa mais nelas? Você já contabilizou quantos veículos você já comprou ao longo da sua vida? Carros, bicicletas, qualquer coisa que você possa ter usado e já ficaram no passado, não é mesmo? Você não se lembra mais. Até já acabaram, já viraram sucata, já foram reciclados, já estão no lixão. Roupas lindas, vestidos, paletós, gravatas, ternos, e agora são pedaços de pano de chão. Você já pensou quantas vezes isso já aconteceu? E você continua existindo sem ter esses carros, essas roupas mais sob seu domínio? Então, você já pensou quantos corpos você já teve? E mesmo este que você está ocupando agora, que como um carro vai também ser entregue à reciclagem e você continua sendo motorista, mesmo que o carro tenha ficado velho, você tenha comprado um outro, tenha vendido, o motorista continua sendo motorista, mesmo sem carro. Assim é o espírito. Nós temos todas essas experiências valiosas para arquivar como espíritos que estamos crescendo. E, portanto, o conhecimento destas leis é fundamental para nos analisarmos, mesmo que não sejamos nesta vida aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós estaremos melhorando para que em outras existências nos tornemos cada vez mais perfeitos. É isto que André Luiz nos ajuda a fazer. E é isso que nós vamos acompanhando o capítulo 8º do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos começar agora a comparar as percepções diferentes que existem entre médiuns. O capítulo 7º falou da psicofonia sonambúlica, a psicofonia é consciente. O 6º e o 7º falaram da dona Eugênia, aquela que sabia o que o espírito estava falando. Agora o capítulo 8º vai falar da psicofonia sonambúlica. Vamos ver o que é isto? Acompanhe o texto comigo. Sob a guarda, os cuidados de venerando amigo, um espírito que estava ali, que mais se nos apresentava como uma divindade apostolar, um protetor, um pobre espírito dementado atravessou a parede e entrou no recinto. Ele se parecia com um fidalgo antigo, fidalgo, filho de algo, uma pessoa nobre, que fora repentinamente arrancada do subsolo, do lodo, do lodaçal, porque os fluidos que o revestiam, eles eram verdadeira massa escura, viscosa, cobrindo-lhe a roupagem que ele usava e expelindo nauseabundas, asquerosas, horríveis emanações, mal cheirosas, pútridas. Veja que descrição. É um espírito nesse estado. Aí André Luiz continua dizendo: nenhuma das entidades sofredoras que estava ali se acotovelando à frente tinha tão horrenda aparência. Aqui e ali, nos variados semblantes que se comprimiam no lugar reservado aos irmãos menos felizes daquela sala, as máscaras de sofrimento estavam atenuadas, suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, de fé, de humildade, de esperança. Porém, naquele rosto patibular, monstruoso, parecendo surgir de um lençol de lama, nesse rosto aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Diante da expressão com que surgia de imediato
Os outros espíritos perturbados recuaram com medo. Os próprios espíritos necessitados tiveram medo dessa entidade. Na mão, o estranho recém-chegado trazia um chicote, um azorrague, que ele tentava estalar, ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações, barulhentas. Quem me fez chegar até aqui contra a minha vontade? Bramia, gritava, semiafônico. Covardes! Por que me prenderem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames! Vão me pagar caro esses ultrajes que eu sofri. Eram as expressões grotescas desse espírito. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que ele se fazia portador, continuava em tom rude. Quem disse que a desditosa revolução dos franceses vai ter reflexo no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se por toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e dos regicidas, dos que querem matar os reis e as rainhas. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários de rebelião. Como conseguir produzir sem o chicote no lombo? Escravos são escravos, senhores são senhores. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que eu necessito para refazer a nossa tranquilidade. Olha só, um espírito que pela sua própria voz denuncia a sua posição de arbitrariedade, de intolerância e o tempo que ele se encontra vivenciando uma experiência que teve origem na Revolução Francesa de 1789 e que levou o impulso da libertação contra a opressão até todos os países da Terra, chegando inclusive ao Brasil. E então, diante de toda esta manifestação que a entidade dava a conhecer assim que ela entrou no ambiente espiritual daquela sala, o instrutor Aulus começou a explicar. Este homem foi um fazendeiro desumano. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Veja só, faça as contas. O século XVIII termina no ano de 1800. Ele viveu no século que vai de 1701 a 1800. Ele está com a mente ainda naquele tempo. É o que o instrutor está falando. Ele desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do seu próprio egoísmo. Nada percebe por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando esses quadros de escravos, dinheiro, lucros da antiga propriedade rural em que ele enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Olha só, este homem desencarnou no final de 1799 ou de 1800, que ainda é século XVIII.
já faziam mais ou menos 150, 160 anos quando André Luiz escreveu este livro. Este homem ainda estava fixado na sua época. E o que ele havia feito depois de desencarnado? Ele havia se aproximado de espíritos que haviam sido queridos a ele, aos quais ele vampirizava, mesmo depois de estes espíritos terem reencarnado, estarem encarnados no mundo. Ele prejudicava, sem o desejo de prejudicar, mas estando junto. Olha só o tempo que a mente deste espírito ficou presa a essas manias, a estes hábitos, a essa rigidez de ambições, egoísmos, de mando. Vamos continuar a aprender com André Luiz agora no texto. Vamos lá? Com todo o respeito que devemos à fraternidade, diz Aulus, podemos dizer que ele nada mais havia sido que um desapiedado carrasco dos infortunados escravos que lhe caíam sob o guante de ferro. O guante é uma luva, mas é uma luva de ferro. Detentor, possuidor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo uma larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. E então, diz André, aproveitando uma pausa espontânea, olhei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora se movessem como os de um felino, estavam vidrados, mortos. Ele se queixava, como você já viu no texto: quem é que tirou a minha visão? Que abutres comeram meus olhos? André está constatando isso agora. E ele continua dizendo: eu ia apontar para aquelas órbitas inexpressivas quando o instrutor, adivinhando-me o impulso, acrescentou: este senhor odiava os trabalhadores que fugiam às garras e quando conseguia arrebatá-los, arrancá-los do quilombo onde se abrigavam, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava neles os olhos, reduzindo os fugitivos à cegueira para escarmento, para exemplo nas senzalas, a fim de que ninguém fugisse. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha, de cuja fúria eles não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, este homem instalou o terror ao redor dos seus passos, granjeando, conquistando, obtendo então fama e riqueza. Porém, diz o instrutor Aulus, veio a jornada inevitável do túmulo e nessa fase nova não encontrou ninguém menos do que apenas os seus desafetos, os que ele havia vitimado, a se levantarem junto dele como temíveis perseguidores, vingadores. Muitas vítimas de alma branda, muitas vítimas dele, que já tinham uma evolução, já lhe haviam desculpado as ofensas, já tinham ido embora, mas outras não conseguiram essa força para o perdão espontâneo e se converteram em vingadores do passado a lhe aumentarem no espírito esse aflitivo pavor. Então, diz André, emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que ele acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para o outro, através da morte. Para ele está vivo ainda do mesmo jeito. Ele acredita que está preso num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Ele vive desse modo
entre o desespero e o remorso. Martirizado pelas lembranças das flagelações que ele decretava e hipnotizado pelos algozes, pelos carrascos de agora, dos quais, lá no passado, ele foi o agressor, o verdugo, este homem, este espírito se vê reduzido à extrema cegueira, porque no seu corpo espiritual se desequilibraram as faculdades da visão. Ele não furou o olho de tantos, isto ele está carregando na consciência. É natural que as culpas acumuladas na consciência vulnerem aqueles centros que nós utilizamos para agredir outras pessoas. Então, diz André, enquanto nós nos alongávamos no entendimento, esse irmão infeliz foi posicionado próximo de uma médium, uma outra, a dona Celina. Dona Celina. Essa medida, diz André, me deixou impressionado. Dona Celina? Por que a dona Celina? A dona Eugênia era médium psicofônica consciente, mas a dona Celina, André fala, a dona Celina era o melhor instrumento mediúnico da casa. E é justamente o mais delicado que deveria acolher esse comunicante indesejável, horrendo. Pergunta de aprendiz, né? Então André continua explicando. Eu olhei para a dona Celina e reparei a luminosa auréola que ela possuía, contrastando com a vestimenta pestilencial, fétida, daquele forasteiro, daquele espírito trevoso. E me deixei preocupar por um irreprimível terror, ou um irreprimível temor. Fiquei com medo, será que ele não vai estragar a pobrezinha? Será que ela vai aguentar um impacto ruim? Semelhante providência, disse André, não seria a mesma coisa que entregar uma harpa delicada às patas de uma onça? De uma fera? O instrutor Aulus, porém, rapidamente veio nos explicar. Disse ele, fiquem calmos. Este amigo dementado penetrou o templo, entrou aqui neste ambiente, debaixo da supervisão e do consentimento dos mentores da casa. Ou seja, os mentores sabem o que estão fazendo. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, aquilo que ele está expelindo dele, nós não precisamos ter medo. Diante da luz espiritual que nos fustiga, que nos envolve, esses fluidos são desintegrados. Eles recuam instintivamente. É por isso que cada médium possui um ambiente próprio. E cada assembleia, cada reunião de pessoas se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e de defesa. As nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pela luz do Sol. E as formações fluídicas inquietantes, a todo momento, são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, da mesma forma que as descargas elétricas, os raios. E, compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Veja que interessante, olha. As pessoas têm um equívoco quando analisam as coisas pelo prisma humano. André estava achando uma falta de juízo colocar um espírito tão atrasado junto de uma médium tão delicada.
cujo aparelho mediúnico era tão bem trabalhado, tão sensível, mas é justamente o contrário. E o instrutor Aulus explica por quê. Porque a luz não pode ter medo da treva. A luz neutraliza, aniquila os efeitos pestilentos, negativos das vibrações ruins. E com isto, ele dá o exemplo de quanto o sol, com a sua luminosidade, é capaz de desfazer as formas pensamento negativas. Você já notou que uma pessoa em depressão, em tristeza, em angústia, gosta de ficar no escuro? Ela gosta de ficar presa no quarto, ela não sai, não abre a janela, não deixa entrar o ar. Por quê? Porque o sol, a claridade, ajudará a higienizar toda a sua psicosfera. Todas as ideias fixas que ela está plasmando serão como que consumidas pela luz solar. Então essa pessoa prefere ficar escondida no escuro porque ela precisa se abastecer daqueles pensamentos tortuosos, daquelas coisas massacrantes. Isto é uma das formas pelas quais os espíritos nos explicam como é importante a iluminação dos ambientes onde nós estamos. E é um sinal de um problema de comportamento, nós queremos ficar no escuro. E não é só um comportamento mental do indivíduo, muitas vezes é também das entidades que querem que a pessoa fique lá, porque com isso é mais fácil que os espíritos atuem sobre o encarnado, mantendo-o na penumbra, na escuridão, no medo. Da mesma forma, o espírito Aulus explica que todas as construções negativas das entidades encarnadas e desencarnadas também são neutralizadas pela ação positiva do espírito. Alguém que fale o bem, alguém que cante, alguém que ilumine a consciência, alguém que perdoe, alguém que ore, sozinho ou em grupo, emite potencial luminoso que vai fazer com que boa parte da escuridão circundante desapareça. Este também é um fenômeno de higiene, de defesa, sempre para beneficiar a coletividade. Então, era sim a Dona Celina a melhor ferramenta que poderia atender o pior dos espíritos. Agora a gente vai ver, vamos observar, é o que o instrutor Aulus pede para Hilário e para André fazerem. Vamos ao texto. Observemos. A médium, veja só, do mesmo modo que ele fala observemos, nós vamos observar o projeto imagem, o slide que você verá na tela. O espírito da Dona Celina deixou o seu próprio corpo físico, como alguém que se entregava a um sono profundo, e foi até o espírito atrasado. Vejam só aí, olha, ela está sentadinha na ponta da mesa, vestido de vermelho, e ela tem o seu corpo espiritual saindo do corpo físico, como se ela estivesse entrando em sono profundo. É o sonambulismo. Ela sai do corpo, dirige-se até o espírito cego, esse senhor de escravos, que está sendo conduzido por um mentor que o quer muito e pelo Clementino. E ela mesma oferece o seu aconchego. Ela conduz uma aura brilhante que a envolve. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Ela parecia acostumada àquele gênero de tarefa. Ainda assim, Clementino, que era o condutor do grupo, a amparou, solícito. A nobre senhora olhou o desesperado visitante com manifesta simpatia, abriu-lhe os braços e auxiliou-o a tomar conta, a dominar o veículo físico que estava agora sentado à mesa. E então, como se ele houvesse sido atraído por um vigoroso ímã, o sofredor atirou-se sobre o corpo físico da médium, colando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, esse espírito de cabelo curtinho que você está vendo, sem barba, um espírito que queria bem a esse homem. Este senhor de escravo sentou-se com dificuldade, parecendo-me, disse André, intensivamente ligado ao cérebro da médium.
Se Dona Eugênia, a outra médium, revelara-se benemérita e enfermeira, André Luiz nos explica que Dona Celina, esta, que agora ia receber esse espírito, ela surgia aos nossos olhos como se fosse uma abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado que tomava conta agora do seu corpo. Dela, Dona Celina, partiam fios brilhantes que envolviam o espírito sofredor inteiramente. E o recém-chegado, por causa disto, não obstante senhor de si, agora ele se demonstrava criteriosamente controlado. Parecia um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que, em vão, ele procurava quebrar. Projetava dele mesmo estiletes de treva que se fundiam na luz com que o espírito da Dona Celina, que estava fora do corpo, o rodeava dedicada. Tentava gritar impropérios, xingamentos, mas em vão. A médium era um instrumento passivo por fora, exteriormente. Entretanto, nas profundezas do seu ser, mostrava as qualidades morais positivas que eram conquista inalienável dela, intransferível, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Por mais que ele quisesse, a nobreza e o autocontrole da Dona Celina impediam que ele se exteriorizasse como ele queria. E então, visivelmente irritado, o comunicante bravejou: "Eu sou José Maria!" E começou a contar um monte de outros nomes, de coisa importante, gente importante, com o intuito evidente de lançar mais importância sobre sua origem. Amontoava reclamações, espalhava reprimendas e revoltava-se, irritado, exasperado. Porém, diz André, percebi que não usava palavras semelhantes àquelas que ele havia proferido perto de nós. Não xingava, não usava palavras de baixo calão. Ele tinha uma palavra áspera, mas não agressiva. Achava-se como que preso, manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. É como quando você dá uma injeção de um sossega-leão. O cara, de repente. Isso é muito comum. Nós encontramos no mundo físico coisas semelhantes. O filho é um brutamonte, quebra todo mundo, briga na rua. Mas aí chega a mãezinha dele, com aquele jeitinho carinhoso, fala: "Ô Júnior, vem cá um pouquinho, meu filho." De repente, aquele brutamonte se desarma. "Sim, mamãe, o que a senhora quer?" "Ah, eu preciso que você me ajude a carregar umas coisas do mercado." "Ah, tá bom, mamãe." Ou seja, veja só, a ligação afetiva do Júnior com a mãe fez ele esquecer momentaneamente que ele era uma montanha de músculo, briguento. E deixou a briga e foi ajudar a mãe. Ou foi ter uma atitude generosa, porque aquela pessoa a quem ele se devota, com muito carinho, falou com ele. Olha que interessante. Aparecia, como está no texto, tão completamente implantado na organização física da Dona Celina, a médium, tão espontâneo e tão natural, que eu não consegui conter as perguntas que me aconteciam rápidas no pensamento. Aí André começou a abordar as perguntas. A mediunidade falante em Dona Celina era diferente? Eugênia e ela tinham se desligado da veste carnal durante o trabalho. Por que é que a primeira havia se mantido preocupada como uma enfermeira inquieta
Enquanto que esta agora parecia devotada tutora, protetora do irmão dementado, seguindo o cuidado, com os cuidados de uma mãe, como se aquele homem fosse filho dela. Porque é que em uma, a expectação atormentada, na dona Eugênia, e na outra, a serena confiança. São perguntas mentais de André Luiz. E então, naturalmente nos desculpando essa condição de aprendizes, o instrutor Aulus passou a nos esclarecer, enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Aí Aulus explicou. A dona Celina é uma sonâmbula perfeita. A fala, a psicofonia, no seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro do médium à mente do hóspede, do espírito que o ocupa. Não precisa dessa ligação. A espontaneidade dela é tamanha no oferecimento dos seus recursos às entidades necessitadas de socorro e de carinho, que ela não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo físico, perdendo provisoriamente o contato com os seus centros motores da vida cerebral. Olha só que interessante. Veja, a dona Eugênia ficava consciente, tomando conta de todos os seus departamentos cerebrais. A dona Celina não. Ela se desligava do corpo e o cérebro dela não tinha mais o controle que a dona Eugênia possuía. Ela estava tão acostumada que ela liberava o espaço para que aquele homem estivesse ali. Vamos imaginar assim. Você vai receber um hóspede. Só que você tem apego a tudo que está na sua casa. Então você fala assim, olha, você pode vir aqui dormir, mas eu vou continuar aqui. Você vai almoçar aqui, tomar café, mas eu vou estar junto, a gente vai conversando, a gente vai tomando conta. Faça de conta que a casa é sua, mas eu estou aqui também. Era a dona Eugênia. A dona Celina é assim. Ah, você vai precisar ocupar uma casa, a minha casa por uns dias? Tudo bem, não tem problema. Olha, eu vou deixar tudo aqui, toma a chave, você entra, faz o que você precisa, sinta-se em casa que eu vou dormir na casa da minha irmã, eu vou para a casa do meu filho. Ou seja, entrega o departamento físico para que o espírito possa tomar conta, inclusive, da maneira de expressar, de falar, de ouvir. Olha que legal. São sensações diferentes em médiuns de profundidade diversa. Ambos estão usando a fala, mas uma está vigiando o que se fala, enquanto a outra não. A outra criou o ambiente propício e deixou o espírito. Então a casinha dela é tão bonita, é tão dedicada, é tão cheia de detalhe, é tão bem arrumadinha, que aquele indivíduo que agora vai ficar sozinho, sem ninguém fiscalizando, vai falar assim, nossa, eu vou tomar muito cuidado, porque eu não quero quebrar nada, a senhora foi tão gentil comigo, me deixou ficar sozinho aqui. Imagina se eu estragar o sofá, se eu manchar a toalha da mesa. Não, eu vou tomar cuidado. Por quê? Porque o ambiente se impôs à impulsividade. Enquanto a dona Eugênia ficava tomando conta. Vê se caiu uma sujeirinha, pega lá, pegava o papelzinho, pegava o guardanapo, já limpava. E então aquele espírito ficava meio alerta, né? Eu não posso fazer qualquer coisa aqui, que a dona está presente. Vamos voltar ao texto para continuar vendo esses detalhes? Vamos lá. A dona Celina é uma sonâmbula perfeita. A fala, no seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na sensação, na cessação nessa maneira de se entregar. Esses recursos mentais, as entidades necessitadas de socorro e de carinho, que ela não tem qualquer dificuldade para se desligar de maneira automática do campo sensório.
perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da sua vida cerebral. Sua posição medianímica como médium é de extrema passividade. Por isso mesmo, ela revela-se ao comunicante como uma forma mais fácil de se exprimir. O comunicante fala melhor, está mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, diz André, ao nos explicar isto, coisa que o Aulus estava dizendo, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Não. Junto do corpo que lhe pertence, ela está agindo na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor, que por ela se exprime como se fosse um frágil protegido da sua bondade. Ela o atraiu para si mesma, exercendo um sacrifício voluntário, que para ela, o coração maternal, ele é um doce trabalho. E José Maria, o espírito desvairado, alucinado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir ao carinho, à doçura. Permanece, assim, agressivo tanto quanto é, mas se vê controlado em suas menores expressões. Porque a mente superior subordina na que se lhe situam a retaguarda nos domínios do espírito. A mente superior, ela comanda aqueles que estão atrás, que estão abaixo, nos domínios de evolução espiritual. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa o amparo assistencial. Bem, André agora vai nos explicar. Impelido, forçado a obedecer-lhe, recebe as energias mentais que constringem, que o obrigam a sustentar-se em uma atitude respeitosa, não obstante revoltado como se encontra. Olha que interessante. Não é alguém vigiando, não é alguém, não faz assim, não pode falar desse jeito, tira o sapato do chão, dobra a cama. Não, é alguém que, olha, tudo isso aqui é o que eu preparei para você e você agora vai ficar hospedado aqui. É você que vai decidir como agir. Mas a pessoa vê tanta beleza, tanto capricho, que ela vai dizer, não, eu preciso me comportar. Não posso ser tão rude. É o que acontece com ele. André Luiz, então, depois vai nos dizer. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Raul Silva, o encarnado que doutrinava, seguia franco progresso na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas réstias, alguns feixes de luz. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição ao perguntar: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? E o instrutor respondeu: se ela quiser, poderá recordá-las com esforço. Mas, na situação em que ela se encontra, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que ela escuta. Só vai ouvir xingamento, só vai ouvir reclamação. Por que ficar guardando isso, não é mesmo? Sem dúvida, disse o meu colega, observamos singular diferença entre as duas médiuns que entraram em transe. Tenho a ideia de que, na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo, em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia?
Se a dona Celina não tivesse equilíbrio, não tivesse discernimento, não tivesse autocontrole, não é mais seguro ter um médium consciente do que um médium sonambúlico? E o espírito respondeu: isso é verdade, Hilário. Você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas ele é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes, a própria defesa pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Hilário pensou um momento e voltou a dizer: aqui vemos a médium fora do corpo físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando, envolvendo mentalmente a médium? E então o instrutor respondeu: neste caso, Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização sobre o que ele iria dizer correria por conta dos mentores espirituais da casa. E, em se tratando de um mensageiro com elevado padrão de conhecimento e virtude, se fosse o contrário, se a entidade fosse muito elevada em conhecimento e em virtude, essa médium se tornaria passiva com satisfação, porque ela iria aproveitar as vantagens da presença de um espírito elevado, do mesmo jeito que o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, um pouco já renovado, começava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Vai ser tratado agora num outro lugar, mais apropriado para a recuperação total. Que coisa, não? Nossa, que diferença! Que detalhes tão explicitantes e interessantes nós vamos aprender com André Luiz. Na próxima semana, nós vamos encontrar o capítulo 9. Vai falar sobre a possessão. O que será que é isso? Você já deve ter ouvido essa expressão em algum filme, não é? Possessão. Então, mas não vai pensando em coisa de cinema de Hollywood, não. É espiritismo. É coisa bastante interessante para a gente aprender e a gente não se entregar. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você esteja acompanhando com carinho. Envie-nos seus e-mails, suas manifestações, multiplique as notícias do nosso programa para seus amigos e eu tenho certeza que isso vai fazer bem para muita gente, graças a você. Muito obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo Espírito da Letra e muita paz.